Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a teleconferências do Nu Holdings para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2024. Uma apresentação de slides acompanha o webcast de hoje, que está disponível no site de Relações com Investidores do Nu, no endereço www.investors.nu em inglês e www.investideiros.nu em português. Esta conferência está sendo gravada e o replay também pode ser acessado no site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessá-lo, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e escolha a opção Sala de Português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Novamente, para acessar nossa conferência em português, clique no ícone do globo ao lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Portuguese Room. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão somente como ouvintes. Vocês podem enviar perguntas online a qualquer momento hoje usando a opção Q&A do webcast. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Jörg Friedman, diretor de Relações com Investidores do Nu Holdings. Sr. Friedman, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora, e obrigado a todos por participarem de nossa teleconferência de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto a nossa divulgação de resultados, uma cópia está publicada na seção central da Central de Resultados do nosso site de RI. Comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do Conselho de Administração, Joseph Larash, nosso presidente e diretor de operações, Guilherme Lago, nosso diretor financeiro ou CFO, e Jack Dougal, o nosso diretor de produtos, CPO. Ao longo dessa teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são medidas financeiras importantes para o Nu Holdings, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS e, portanto, não podem ser comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As reconciliações de nossas informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRS estão disponíveis no nosso press release de resultados. Salvo indicação em contrário, todas as taxas de crescimento estão a uma base cambial neutra ano contra ano. Eu também gostaria de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, podem não ser confiáveis. Essas declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes de nossas expectativas. Consulte a divulgação de declarações perspectivas que encontra-se em nosso comunicado de resultados. Hoje, nosso fundador, presidente e CEO, Davi Vélez, discutirá os principais destaques do nosso terceiro trimestre de 2024. Em seguida, Guilherme Lago, nosso CFO, e Joseph Larash, nosso presidente e CEO, falarão sobre o nosso desempenho financeiro e operacional do trimestre. Em seguida, abriremos para perguntas. Agora, eu gostaria de passar o call para o Davi. Davi, por favor, prossiga. Obrigada, Jörg. Boa noite a todos e obrigada novamente por estarem conosco hoje. Durante o terceiro trimestre, nosso modelo de negócios, ancorado em 3 princípios fundamentais: expansão da base de clientes, aumento da receita por cliente e custos operacionais eficientes, novamente demonstrou sua força. Superamos consistentemente as expectativas em adição de clientes líquidos, atingindo 110 milhões de clientes ao final do trimestre, refletindo um aumento de 56% em relação aos 70 milhões registrados há apenas 2 anos. A forte adição de clientes no Brasil continua a impulsionar o nosso crescimento, com uma média de 1,1 milhão de novos clientes a cada mês, elevando o total para 98,8 milhões ao final do trimestre. Conforme anunciamos nos últimos dias, já ultrapassamos a marca de 100 milhões de clientes no Brasil. O México também registrou um forte crescimento, com 1,2 milhões de adições líquidas no trimestre, resultando em um total de 8,9 milhões de clientes. Esse sucesso reforça a nossa estratégia de aumentar os rendimentos de depósitos no país, melhorando ainda mais nossa dinâmica e solidificando o Nu como a principal plataforma financeira digital no México.
Além disso, a Colômbia alcançou um marco significativo de 2 milhões de clientes, sustentando o momento positivo do lançamento do produto Cuenta. Agora, vamos analisar alguns dos principais destaques financeiros. Apesar da desvalorização das moedas da América Latina em relação ao dólar durante o trimestre, nossas receitas aumentaram para 2,9 bilhões de dólares, impulsionadas por nossos esforços bem-sucedidos de cross-sell e upsell, juntamente com a introdução de novos produtos. Esse sólido desempenho reflete um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Nosso lucro bruto é de 1,3 bilhão de dólares, marcando um crescimento de 67% ano a ano, com uma margem bruta de 45,8%. O lucro líquido também registrou um crescimento robusto, atingindo 553 bilhões de dólares, levando a um ROI anualizado de 30%. Além disso, nosso lucro líquido ajustado atingiu 592 milhões de dólares, crescendo 10% sequencialmente e 89% em relação ao ano anterior, sempre em base cambial neutra. Essas conquistas ressaltam o poder do nosso modelo de negócios, que combina um crescimento robusto da receita com uma sólida rentabilidade. Esse slide mostra como que o flywheel motiva o engajamento do cliente com um grande desempenho das safras. Esse crescimento composto em todas as safras realmente ressalta a nossa capacidade de fazer cross-selling e upselling para os nossos clientes. O aumento da adoção e a relação com os clientes, realmente nós discutiremos mais detalhadamente nessa apresentação, impulsiona o aumento dos ARPACs à medida em que as safras amadurecem ao longo do tempo. Essa tendência é evidente em todas as safras desse gráfico, incluindo as mais maduras, que continuam a apresentar um CAGR de receita robusta. Notadamente, o CAGR da receita para todas as safras adquiridas nessa década está na casa dos 3 dígitos. Agora vamos voltar para a rentabilidade. Estamos apresentando essa tabela há vários trimestres. Além do crescimento robusto observado trimestre após trimestre, é importante destacar que no terceiro trimestre, pela primeira vez, o retorno sobre o patrimônio líquido da Nu ultrapassou 30%, demonstrando o sucesso da nossa estratégia. Esta conquista foi alcançada enquanto ainda mantínhamos um nível robusto de excesso de capital de 2,4 bilhões de dólares no nível da holding, com duas subsidiárias no México e na Colômbia, que ainda não atingiram rentabilidade. À medida em que progredimos em nossas 3 regiões geográficas e executamos essa estratégia, continuamos extremamente empolgados com a enorme oportunidade que temos pela frente de expandir nossa plataforma, aumentar a participação de mercado em nossos principais produtos e monetizar melhor nossa base atual de clientes. Além disso, conforme declaramos no início do ano, o crescimento para novas verticais, como parte da nossa estratégia da plataforma monetária, começou a se tornar uma realidade e ampliar o nosso mercado endereçável total. Exemplos recentes deste caminho e estratégia são os lançamentos da NuCell, uma estratégia em serviço de telecomunicações, bem como também os desenvolvimentos de Nu Marketplace, Nu Travel e NuPay. E estamos apenas começando. Com isso, agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Guilherme Lago, que vai repassar a questão financeira em mais detalhes. Passo a palavra a você, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Como o Davi mencionou, registramos outro trimestre robusto, marcado pelo crescimento sustentado da receita, maior engajamento do cliente e fortes margens operacionais e rentabilidade. Agora vamos dar uma olhada mais próxima em nossos resultados do terceiro trimestre para obter insights mais profundos sobre o progresso que alcançamos em cada um dos nossos pilares de direcionamento. Começando pela aquisição de clientes, tivemos um forte crescimento durante o trimestre, recebendo 5,2 milhões de novos clientes em nossa plataforma. Encerramos o trimestre com 109,7 milhões de clientes, refletindo um aumento de 23% em relação ao ano anterior. À medida que continuamos a agregar mais clientes, o nosso foco começa a se voltar para o engajamento e a retenção desses clientes. Nossa base de usuários ativos aumentou 24% em relação ao ano anterior, acompanhado por um outro aumento sequencial na taxa de atividade mensal, que agora está em 83,6%, acima dos 82,8% há apenas um ano atrás. Isso representa o 12º aumento trimestral consecutivo na taxa de atividade, ressaltando a nossa capacidade de fornecer consistentemente uma proposta de valor atraente para os nossos clientes. Agora, passando para a expansão da receita, o primeiro gráfico do slide 10 mostra que o Nu tem principalidade com aproximadamente 60% da nossa base de clientes ativos.
Esse forte desempenho destaca a nossa capacidade de capturar uma parcela maior do share of wallet entre a nossa base de clientes. Além disso, estamos muito satisfeitos em ver como as safras mais recentes estão atingindo esse nível de principalidade em um ritmo acelerado. Conforme mostrado no gráfico no meio desse slide, o número médio de produtos por cliente ativo é de 4, destacando a eficácia da nossa estratégia de cross-selling, mesmo com a rápida incorporação de um número cada vez maior de novos clientes. Com a introdução bem-sucedida de nossos produtos a esses novos clientes, reforçamos a nossa posição como seu principal parceiro bancário. O gráfico final mostra o impacto combinado dessas duas poderosas dinâmicas. O engajamento significativo dos clientes, conforme mostrado no primeiro gráfico, juntamente com os nossos recursos de cross-selling em expansão, conforme mostrado no segundo gráfico, nos permite entregar um desempenho cada vez mais favorável. Portanto, embora o nosso ARPAC médio mensal esteja em torno de $11, nossas safras mais maduras já estão atingindo um ARPAC mensal de $25. Também vale a pena lembrar que a dinâmica do ARPAC nesse slide é afetada pela aceleração da nossa base de clientes no México e, mais recentemente, na Colômbia. Embora nossa estratégia de depósitos nessas novas geografias possa atrair clientes que inicialmente se engajam apenas com o produto Cuenta, um produto que gera níveis de ARPAC relativamente baixos, estamos muito confiantes nos resultados de longo prazo que essa estratégia de crescimento deverá trazer para o Nubank, assim como vimos no Brasil há quase uma década. Conforme mostrado no gráfico à esquerda, apesar do nosso ARPAC mensal ter caído 2 centavos, chegando a $11 em uma base cambial neutra, ele cresceu 2% sequencialmente e reportou um forte aumento de 25% em relação ao ano anterior, acima de $10 há apenas um ano atrás, e apesar da captação de clientes em novas regiões geográficas destacadas anteriormente. Continuamos confiantes em nossa capacidade de aumentar ainda mais o ARPAC com o seu potencial ao longo do tempo. O gráfico ao lado direito desse slide destaca que as nossas receitas atingiram um novo recorde nesse trimestre de $2,9 bilhões, um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento em clientes ativos, juntamente com níveis mais elevados de ARPAC. Nossa carteira de financiamento ao consumo, que inclui cartões de crédito e empréstimos, cresceu fortemente durante o terceiro trimestre de 24, com um aumento de 47% em relação ao ano anterior e 8% em relação ao trimestre anterior, ambos em uma base neutra de câmbio, e atingiu um total de $20,9 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos em ambas as categorias de produtos. Nossa carteira de cartões de crédito continuou a crescer durante o trimestre, impulsionado por novas expansões nos shares of wallet em todos os segmentos de clientes, aumentando 33% ano contra ano e 4% tri contra tri, em uma base cambial neutra para $15,2 bilhões. Agora, a nossa carteira de empréstimos apresentou um desempenho especialmente forte, crescendo 97% ano contra ano e 19% tri contra tri em bases cambiais neutras para $5,7 bilhões. Os empréstimos continuam a superar os cartões de crédito e agora representam 27% do portfólio total. Em linha com as tendências dos trimestres anteriores, nossas safras de empréstimos demonstraram um forte desempenho de crédito, o que nos permitiu continuar a aumentar a originação. Passaremos agora para a carteira de cartão de crédito. Os parcelados que rendem juros ficaram estáveis em 28% de nossa carteira total de cartões de crédito, alinhados às expectativas compartilhadas no último trimestre. Embora a demanda por nossos produtos de Pix no crédito continue forte, diminuímos intencionalmente o ritmo de expansão da elegibilidade a fim de monitorar mais de perto o desempenho nos próximos trimestres. Se a carteira continuar com desempenho bom, poderemos retomar o crescimento no curto prazo. Nosso foco agora está na coleta de dados adicionais para garantir que nossos modelos de crédito permaneçam resilientes. A demanda por esse produto é muito clara e estamos gerenciando estrategicamente a oferta,
para salvaguardar a qualidade do crédito e manter a resiliência da carteira. Analisando o nosso negócio de crédito, as originações atingiram 15,9 bilhões de reais nesse tri, um aumento de 79% em relação ao ano anterior. O crédito quirografário continua sendo o principal motor de crescimento, atingindo 13,4 bilhões de reais em originação nesse tri. Isso demonstra nossa capacidade de continuar a promover a inclusão financeira no Brasil, oferecendo crédito àqueles que antes não tinham acesso a esse produto. Nossas originações de empréstimos com garantia atingiram 2,5 bilhões de reais durante o terceiro TRI de 2024, ou 16% do total de originações de crédito. Estamos satisfeitos com o bom desempenho que estamos observando com a recente introdução de novas funcionalidades para empréstimos consignados do setor público no Brasil, como portabilidade e refinanciamento. Para aumentar a elegibilidade e o mercado total endereçável, ou TAM, assinamos 9 novos acordos de garantia, chegando a um total de 11, inclusive com as Forças Armadas e vários dos principais estados e municípios brasileiros. As integrações dessas entidades estão em andamento. E uma vez concluídas, acessaremos mais de 70% do mercado total endereçável geral para empréstimos consignados no Brasil. E liberaremos o produto para novos clientes elegíveis, apoiando assim o crescimento contínuo das originações. Igualmente empolgante é o desempenho que observamos na produção de empréstimos garantidos pelo FGTS. Atualmente, esse produto representa mais de 50% do total de nossa produção de empréstimos com garantias. E nossa participação de mercado em novas originações já ultrapassa 25%, o que reforça a forte combinação produto-mercado de nosso canal de distribuição totalmente digital. A redução no yield de crédito, o rendimento de crédito que vemos neste slide, é resultado principalmente do aumento da participação dos empréstimos com garantias no total da nossa produção. Uma vez que os empréstimos com garantias normalmente oferecem rendimentos e riscos mais baixos do que os empréstimos quirografários. Agora, passando à nossa captação. O total de depósito no trimestre aumentou para 28,3 bilhões de dólares, crescendo 60% em relação ao ano anterior, em base cambial neutra, e apoiado por uma expansão robusta nas 3 regiões geográficas em que operamos. No Brasil, apenas no Brasil, os depósitos somaram 23,5 bilhões de dólares, um aumento de 6% em base cambial neutra contra o segundo tri. Além disso, nossa estratégia de taxa de depósito no México e na Colômbia está produzindo resultados sólidos, nos permitindo aumentar os depósitos em ambos países, ao mesmo tempo em que expandimos nossa missão de empoderar, capacitar nossos clientes a obter mais controle sobre suas vidas financeiras. Isso também gerou oportunidades adicionais de cross-selling e melhorou o Unit Economics do banco. No final de setembro, nossas operações no México atingiram 3,9 bilhões em depósitos, quase 4 vezes mais do que há 3 trimestres atrás. Por fim, estamos muito satisfeitos com nosso desempenho recente na Colômbia. Apenas um trimestre após o lançamento da conta corrente da Colômbia, os depósitos de consumidores totalizaram 900 milhões de dólares, superando em muito nossas expectativas. A margem bruta, ou a margem bruta financeira, ou NII, aumentou 63% em relação ao ano anterior. Na comparação trimestral, a NII permaneceu estável em dólares nominais, 1,7 bilhão de dólares, e cresceu 4% em relação ao trimestre anterior em base neutra de efeitos cambiais. A desaceleração do crescimento se deveu principalmente à combinação de 3 fatores. Em primeiro lugar, rendimentos da carteira de cartões de crédito diminuíram, refletindo melhorias nos produtos e no risco do cliente. Em segundo lugar, os rendimentos dos empréstimos diminuíram, conforme mencionado antes nessa apresentação, devido ao aumento do mix de empréstimos com garantias. E, em terceiro lugar, os custos de captação foram pressionados pelo aumento dos depósitos no México e na Colômbia, em linha com nossa estratégia de taxas de depósito em novas geografias. Isso também afetou a NIM, que foi reduzida em 140 basis points para 18,4% neste trimestre.
Agora, olhando para o futuro, e independente da direção das taxas de juros locais, estamos confiantes de que o principal estímulo para as NIMs futuras será a implantação contínua da capacidade do nosso balanço, através do crescimento das originações de crédito e da reprecificação de nossas franquias de depósito em novas regiões geográficas. Analisando o exemplo do México, lançamos as carretas líquidas a 15% ao ano em novembro de 2023, quase 400 basis points acima da TIIE, a taxa interbancária do México. Em outubro de 2024, essa taxa já havia caído para 12,5% ao ano, apenas 200 basis points acima da TIIE. Vamos agora voltar nossa atenção para o último pilar de nossa estratégia, ou seja, manter um baixo custo de servir. Acreditamos piamente que nossa plataforma está entre as mais custo-eficazes no atendimento aos clientes em nossos mercados. O baixo custo de servir representa uma vantagem competitiva significativa. E esperamos que esse custo permaneça igual ou abaixo de $1 por cliente ativo em um futuro próximo. Em mais um trimestre, atingimos essa meta com sucesso, com o custo de servir por cliente ativo de 80 centavos de dólar. Em uma base cambial neutra, isso representa um crescimento de 2% em relação ao ano anterior, quando ajustado para itens pontuais no terceiro trimestre de 2024, principalmente relacionados aos impactos cambiais sobre os custos de dados e computação na nuvem, que haviam sido alocados na rubrica Atendimento ao Cliente e agora foram realocados para GIA. No mesmo período, nosso ARPAC cresceu 25%, o que destaca a forte alavancagem operacional de nosso modelo de negócios. Nosso lucro bruto atingiu 1,3 bilhão de dólares, um aumento de 3% TRI contra TRI e 67% ano contra ano, sempre em uma base neutra de efeitos cambiais. Nossa margem bruta anualizada foi de 45,8%, mais próxima dos níveis de 2023. E isso, apesar dos custos de captação mais altos nas novas geografias em que atuamos, conforme já mencionado nessa apresentação. A alavancagem operacional é um aspecto fundamental de nossa estratégia. Durante esse trimestre, nosso índice de eficiência melhorou 60 basis points em relação ao TRI anterior, atingindo 31,4% e mais de 360 basis points melhor do que há um ano. Isso foi alcançado mesmo com os custos do terceiro trimestre aumentando 2% sequencialmente em uma base cambial neutra, refletindo principalmente despesas de marketing não recorrentes relacionadas ao reposicionamento do programa NuCoin e ao impairment de ativos intangíveis capitalizados associados a isso. Estamos preparados para capitalizar em cima da alavancagem operacional de nossa plataforma, à medida que continuamos a expandir nossa base de clientes, fazer upsell e cross-sell de produtos, lançar novas funcionalidades e atingir rentabilidade nos novos mercados do México e da Colômbia que estão atualmente em fase de investimento. Por fim, entregamos outro trimestre de rentabilidade robusta, com lucro líquido de 553 milhões, crescendo 107% em relação ao ano anterior. Isso resultou em uma margem financeira líquida, ou NIM, recorde de 19%. Esses resultados positivos enfatizam o sucesso de nossa estratégia e de nosso modelo de negócios. Além disso, o lucro líquido ajustado foi de 592 milhões de dólares no trimestre, um aumento de 89% em relação ao ano anterior. Embora estejamos empolgados com os resultados do terceiro trimestre, nosso compromisso em criar valor no longo prazo permanece inabalável. Essa estratégia de longo prazo pode exigir investimentos no curto prazo para maximizar nossas oportunidades futuras, mesmo que isso implique em prejuízo da rentabilidade por alguns trimestres. Esperamos continuar executando vários desses investimentos estratégicos de curto prazo nos próximos trimestres, à medida que continuamos a semear novos caminhos de crescimento para a empresa. Agora gostaria de passar a palavra para Youssef, nosso presidente e diretor de operações, que apresentará os principais destaques da qualidade de nossos ativos e saúde da nossa carteira de crédito. Obrigado, Lago. Boa noite a todos.
Vamos começar com as tendências de inadimplência. Nosso principal indicador, a inadimplência 15 a 90 dias, diminuiu mais uma vez durante o terceiro TRI, caindo 10 basis points em relação ao TRI anterior, para 4,4%. Nosso índice de inadimplência 90 a mais aumentou 20 basis points para 7,2%, também alinhado com nossas expectativas. Lembre-se de que o NPL 90 a mais se comporta como uma métrica de estoque, não de fluxo. Então, o NPL 90 a mais desse trimestre abriga o estoque que estava no NPL 15 a 90, de 1 a 3 trimestres atrás. Assim, para entender o movimento do NPL 90 a mais do último trimestre para esse, é preciso acompanhar a mudança no NPL 15 a 90 de 4 trimestres atrás até o último trimestre. Conforme discutido em calls anteriores, estamos aumentando nossa carteira de empréstimos de forma intencional e estratégica, expandindo o espectro de crédito onde vemos oportunidades atraentes. Seguindo nossa filosofia de crédito, priorizamos decisões que otimizem o valor presente e líquido da vida útil do relacionamento com nossos clientes, ao invés de concentrarmos apenas em métricas de inadimplência de curto prazo. Quando identificamos classes de ativos ou segmentos de clientes com retornos ajustados ao risco, atraentes que promovem o comportamento responsável do cliente, buscamos ativamente o crescimento nessas áreas, seguindo nossa estratégia de buscar principalidade bancária junto aos nossos clientes, com mais engajamento e cross-sell e upsell ao longo do tempo. Como mostraremos nos próximos slides, essa estratégia tem gerado aumento de receita e maior resiliência, o que mais que compensa as taxas de inadimplência mais altas que acompanham, tudo dentro de nosso apetite ao risco. Este slide mostra as tendências de qualidade dos ativos, considerando tanto as inadimplências de 15 a 90 dias, como de 90 a mais dias, dessa vez baseada em saldos que rendem juros, em vez do total de recebíveis. Aqui podemos ver uma tendência estável decrescente nos últimos anos. Isso demonstra que fomos recompensados pelo risco adicional que tomamos, reforçando nossa decisão estratégica de focar em maximizar o valor presente e líquido, ou seja, o valor durante a vida do relacionamento com os nossos clientes, em vez de apenas otimizar as métricas de inadimplência. Alinhadas ao ritmo de crescimento de nossa carteira de crédito e ao desempenho da inadimplência precoce, as despesas com provisões para perdas de crédito aumentaram 6% em base neutra de efeitos cambiais, atingindo 774 milhões de dólares nesse trimestre. Finalmente, a NIM ajustada ao risco diminuiu 90 basis points no trimestre como resultado da redução de 140 basis points na NIM, conforme explicado anteriormente pelo Lago, o que foi parcialmente compensado por uma melhora de 50 basis points no custo do risco. Na comparação anual, a NIM ajustada ao risco aumentou 110 basis points, ressaltando mais uma vez o resultado de nosso foco na otimização do valor de nossas safras de relacionamento contínuo com clientes. Com isso, estamos prontos para responder as suas perguntas. Muito obrigado. Agora vamos dar início à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor, pressione o botão de reaction e depois levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, é possível sair da fila clicando em Put Your Hand Down ou abaixa a mão. Limite-se a apenas uma pergunta e uma pergunta de follow-up. Caso tenham perguntas adicionais, por favor, volte novamente à fila. Você pode enviar perguntas online a qualquer momento hoje, usando o ícone de Q&A. Eu gostaria agora de passar o call para o senhor Jörg Friedman, né, diretor de Relação com Investidores. Muito obrigada, operadora. A primeira pergunta vem do Jorge Kuri, do Morgan Stanley. Olá a todos, muito obrigada por acatarem a minha pergunta e parabéns pelos excelentes números. Eu gostaria de lhes perguntar sobre o New Cell. Vocês poderiam compartilhar conosco qual é esse modelo de negócios? Qual é o modelo de receita? Vocês estão cobrando uma comissão? Vocês estão criando a rede, depois gerando uma receita? Ou basicamente, talvez, transferindo a receita para as operadoras? Qual seria o unit economics? Ou seja, como vocês enxergam o impacto disso nos seus números financeiros com o tempo? Ou se isso é algo que poderia ser importante, significante, ou seria apenas um add-on, um acréscimo ao seu ecossistema e que não necessariamente poderá se tornar uma parte importante do seu P&L? Jorge,
Aqui é o Davi, muito obrigada pela pergunta. Olha, vamos dar um passinho para trás. Quando eu volto 10 anos no tempo, eu me lembro os setores em que discutimos naquela ocasião, falando sobre oportunidade de disrupção tanto no Brasil quanto na América do Norte. Haviam dois tipos de setores ou empresas que talvez fosse não muito do bom gosto dos brasileiros. Primeiro, né, uma delas é a área de telecomunicações. Isso mudou nos últimos 10 anos, e talvez porque trouxemos mais concorrência para o setor. Mas do lado das telecomunicações, ainda há uma grande oportunidade de melhorar a experiência do usuário, o NPS é baixo e a oferta aos consumidores ainda é muito complexa. E sempre que falamos com os clientes, 7 entre as 10 coisas que os clientes falam mais com relação aos seus planos tem a ver com a experiência do usuário. Há muitos planos diferentes, muitas notas de rodapés diferentes, ou seja, muita complexidade. E essa combinação de um setor que tem centenas de milhões de linhas no Brasil, juntamente com uma baixa experiência do consumidor, tudo isso gera, né, um alvo para nós, e nós, como empresas, enxergamos a nossa missão de encontrar as complexidades para ajudar a vida das pessoas. Já estamos olhando isso há um certo tempo, e acredito que a complexidade de você entrar no espaço de telecomunicações, principalmente como uma NVMO, como muita gente já mencionou, geralmente tem desincentivos com relação ao fornecedor, porque se você crescer demais, você acaba canibalizando, né, aquilo que lhe dá acesso à rede. Portanto, levou bastante tempo até que a gente encontrasse o parceiro certo e o contrato certo para que pudéssemos negociar um negócio, nesse caso com a Clara, que permitia alguns incentivos. E o que isso significa? Significa que ao invés de simplesmente passar uma taxa fixa, nós temos um contrato de receita compartilhada. Não podemos ainda dizer exatamente qual é esse compartilhamento ou essa parcela da receita, mas nós estamos compartilhando a receita, estamos usando toda a nossa infraestrutura e toda a nossa eficiência para atender os clientes num baixo custo, menor custo possível. Ou seja, hoje eles conseguem atender os clientes através da gente, fazendo receita num custo baixo. Então, é uma situação de win-win, de ganho-ganho para as duas empresas. Se tivermos êxito, né, oferecendo um produto que milhares de clientes gostam, o nosso parceiro vai ganhar mais dinheiro ainda e ele, ao mesmo tempo, vai gastar menos dinheiro atendendo esses clientes. Ou seja, existem muitas sinergias em torno dessa base de consumidores que temos e estamos chegando próximos de 60% de toda a população brasileira, com 100 milhões de clientes brasileiros. Portanto, gastamos pouco dinheiro para aquisição de clientes, marketing, existem enormes sinergias no atendimento dos clientes de forma eficiente. Sabemos como fazer isso em diferentes segmentos e, para nós especificamente, há muito valor em podermos criar um ecossistema eficiente. E falamos já sobre isso há diversos trimestres e achamos que é uma grande oportunidade para irmos além do oferecimento de serviços financeiros, entrando em novas verticais que nos permitem oferecer mais produtos e serviços aos nossos clientes e aumentar a proposta de valor consistentemente para esses clientes. E fazemos isso acrescentando algo que 100% dos nossos clientes utilizam todos os dias. E há muitas sinergias na área de cross-selling de produtos, acrescentando recompensas além de tudo. É algo que estamos lançando. Eu acho que esse primeiro valor, essa primeira análise, o primeiro plano, né, é um caminho de entrada nesse espaço. Ainda muito mais pela frente. E vai levar um tempo para unirmos todos esses produtos, e então esperamos que com isso possamos aumentar, né, a vinculação dos clientes e agregar mais valor aos clientes, não apenas para o New Cell, mas também na área de New Travel, no Marketplace e todas as verticais que ainda estão por vir. Em termos dos benefícios financeiros, ainda é cedo para dizer. Estamos muito empolgados com esse pool de lucratividade e também tudo que pode vir pela frente nesse segmento e em outros segmentos. Então, eu não vou entrar em mais detalhes ali, mas eu realmente acho que a oportunidade de você ir além dos serviços financeiros é muito grande à medida em que a gente vai acrescentando outras verticais. Então, temos muito boas oportunidades. Isso não apenas é importante para o lado da receita, mas também do ponto de vista de diversificação do nosso modelo de negócio, saindo um pouco mais da parte de crédito e nos voltando mais para uma receita menos cíclica,
muito mais uma receita por subscrição, que é uma distribuição interessante e uma diversificação dos nossos modelos de negócios. Então, é o primeiro passo, estamos dando passos um pouco pequenos nessa direção, mas a oferta é bastante interessante. Obrigado, Dafi, ficou muito claro. Obrigado, Jorge. A nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre, com o Bank of America. Olá, muito obrigada por acatarem a minha pergunta. Eu gostaria agora de focar no negócio atual, né, ao invés do negócio futuro. Quando nós olhamos a sua margem ajustada, o NII ajustado, quando eu olho em termos nominais, ou quando eu olho a margem em si, que também teve um declínio de alguns basis points, eu entendo que parte disso tem que haver com uma mudança no mix, né? Mais para a área de empréstimos quirografários. E eu vejo que, à medida que isso continua a acontecer, talvez seja uma boa parte da estratégia, como é que isso, né, impacta a sua possibilidade futura? Porque me parece que você está saindo um pouco de um produto muito lucrativo, que são os cartões de crédito, migrando para um produto que é mais seguro, mas menos rentável. Principalmente quando olhamos, né, o mercado de consignado no Brasil, né, visto que ali nós temos preços regulados. Eu estou querendo apenas entender como é que vocês enxergam a evolução, né, das margens ajustadas pelo risco à medida que você vai fazendo uma mudança, né, no seu modelo. Mário El Lago, muito obrigada pela sua pergunta. Veja, quando nós observamos a nossa carteira de negócios, nosso portfólio de negócios, eles são compostos de diferentes, né, classes de negócios com diferentes retornos ajustados ao risco. Existem várias classes de ativos e isso nos traz um retorno sobre o patrimônio de menos de 3%. Portanto, sim, o primeiro produto que nós temos, que é cartão de crédito, tem uma série de unit economics, tanto no Brasil quanto no México e na Colômbia, na área de empréstimos também, e nós não estamos saindo dessas classes de ativo de forma alguma, na verdade, estamos acrescentando outras classes de ativos a essa carteira, sem necessariamente, né, diluindo o unit economics das linhas de produtos. Eu devo lhe lembrar que quando você olha o nosso balanço, ainda temos um índice de eficiência ou loan to deposit, entre 30% a 35%. Então, mais ou menos 2/3 de todos os depósitos que temos ficam ali ociosos na parte de Treasury Bonds. Então, nós estamos vendo a alocação de Treasury Bonds indo para a área de empréstimos, tanto com garantias e sem garantias. Estamos vendo, né, podemos esperar ver essas margens ajustadas pelo risco caindo também. Agora, com relação à racional por trás da contração no NIM no terceiro trimestre de 2024, eu acho que é uma composição que envolve três elementos. O primeiro, nós vimos um aumento dos custos de captação do nosso negócio no México e na Colômbia, né, levando em conta a nossa estratégia de pagar agressivamente um índice de depósitos mais elevado nesses países. E, como tal, isso não vai reduzir o NIMS em bases consolidadas. Mas, olhando para frente, esperamos trazer alguns desses índices de depósitos do México e na Colômbia para baixo, assim como vimos fazendo sequencialmente a cada trimestre. O segundo elemento, com relação à nossa carteira de crédito no Brasil, começamos a diluir, né, à medida em que o ano vai avançando, principalmente por causa do mix de produtos, como, por exemplo, os empréstimos com garantia, ganhando mais tração, e principalmente com o cartão de crédito, na medida que a gente vai melhorando o preço nesses modelos, a gente consegue jogar um pouco nesses índices mais baixos para maximizar, né, o unit economics do modelo. Então, em resumo, não esperamos nenhum movimento entre novas classes de ativos para contrair o NIM ou o NIM ajustado ao risco. Devemos esperar à medida que a gente aumenta a proporção loan to deposit. Está claro, mas eu tenho mais um follow-up. Quando nós olhamos o seu segmento de cartões, quando eu olho o TPV, houve uma contração, tri contra tri, e vocês
está num momento em que você está ganhando market share. Eu gostaria de entender, porque quando nós olhamos o volume de compras, por que que houve um declínio tri contra tri? E a minha pergunta também tem a ver, por exemplo, quando eu olho o número de cartões que ainda estão atrasados no Brasil, parece que você tem 100 mil, passou para 38 milhões esse trimestre, embora você tivesse 3,4 milhões de clientes no Brasil de cartões. O que esses dados me dizem? Será que você chegou no momento em que você já atingiu um certo nível de market share que seria difícil para você ganhar mais participação de mercado, né, em relação a onde estamos no momento? Bom, essa é uma boa pergunta, Mário. Eu acho que, deixe-me tentar falar sobre esses dois pontos específicos que você mencionou e depois eu vou tentar lhe dar uma visão geral sobre a parte de market share e cartões de crédito. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o slides 27 e 28 da nossa apresentação de resultados. Ali você verá que o nosso volume de compras no Brasil, México e Colômbia, mas principalmente no Brasil, não passou por uma contração, na verdade, ele se ampliou, né, em bases cambiais neutras. Você vai verificar também que houve uma desvalorização no terceiro trimestre de 2024. Eu acho que essa desvalorização no Brasil foi de 3 a 4%, a desvalorização no México foi entre 10 a 11%. Portanto, se você fizer um ajuste, né, em bases cambiais neutras, você vai ver que TV subiu no terceiro trimestre. Agora, se você olhar o LPV para o Brasil, que você ressaltou, Mário, eu acho que nos últimos 12 meses, eu diria, o PV no Brasil, para o Nubank, cresceu mais ou menos 24%, o que é mais ou menos duas vezes o crescimento do PV no setor. Significa que nós, é claro, aumentamos a nossa participação de mercado. Agora, se você olhar a parte de recebíveis de cartões do Nubank do Brasil aumentou 32% aproximadamente, o que significa quase que 3 ou 4 vezes o aumento de recebíveis de cartões de crédito da indústria como um todo. Portanto, a participação de mercado continua a crescer. Então, quando você olha a cada segmento onde estamos presentes, né, o mais F1 e o market share total, continuamos a ganhar participação de mercado, um ritmo bastante bom. A nossa estimativa é que, em termos de recebíveis de cartões no Brasil, a nossa participação de mercado cresceu cerca de 300 a 310 basis points nesse último período de 12 meses. Portanto, somos muito encorajados pela capacidade de continuar a ganhar participação de mercado na área de cartões. Agora, respondendo o seu segundo ponto, sim, na verdade, o número de cartões de crédito ativos vem caindo, ou seja, o número de cartões ativos, denominados em termos de PV, tem ficado estável. Em termos de receita, subiu de 45,3 para 45,8 milhões, mas certamente vai crescer nos próximos trimestres e anos. No Brasil também, num ritmo talvez mais lento do que o crescimento que houve nos últimos anos e trimestres. No entanto, se você der uma olhada no slide, deixa eu ver qual é, slide 28, você poderá observar que, não obstante a estabilização do número de cartões de créditos ativos, esperamos que o volume de compras por cartão de crédito ativo continue a crescer fortemente, e é isso que nós observamos, tanto vindo de safras antigas, assim como das safras novas. Na média, o volume de compra por cartão ativo sobe mais ou menos 3 vezes num período de 24 meses. Então, quando você combina a maturação das safras e o aumento dos recebíveis, esperamos que o market share continue a crescer no Brasil, né? Além das expansões que teremos no México e na Colômbia. Ok. Ficou claro. Quando eu falava sobre o volume de compras e cartões, o fato que eles estavam tendo uma desaceleração, né, em reais e um crescimento de 3% tri contra tri, você crescia 8% em trimestres anteriores. Mas tudo bem, sim, a resposta ficou muito clara. Muito obrigada. Obrigada, Mário. Próxima pergunta de Tito Labarta, do Goldman Sachs.
Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo call e por pegar minha pergunta. Minha pergunta segue um pouco o declínio na NIM. Lago, você mencionou que vocês estão intencionalmente reduzindo a velocidade do Pix no crédito para tentar ter mais dados. Queria entender, você tem alguma preocupação em relação à qualidade dos ativos, do forte ritmo com que cresceram no último ano? Enfim, o que está fazendo com que vocês fiquem um pouco mais cautelosos? Seria talvez um vento contra no curto prazo para expandir a NIM nos próximos trimestres? É isso que vocês estão buscando, um pouco mais de conforto? Tito, obrigado pela pergunta. Continuamos a estar muito entusiasmados com os produtos de financiamento, Pix no crédito e boleto, na família de cartão de crédito. A demanda por esse produto é enorme. A unit economics desse produto também é muito forte. Agora, nós com frequência perseguimos otimizações das estratégias de retorno de risco em todas as classes de ativo. Há momentos, portanto, em que nós aceleramos, momentos em que nós desaceleramos. Nos últimos ou 2 trimestres, nós desaceleramos intencionalmente o ritmo de elegibilidade para o Pix no crédito, para ver como é que as safras vão se comportar. Se elas continuarem a ter um bom desempenho, como tiveram até aqui, muito provavelmente vamos retomar o crescimento ao longo dos próximos trimestres. Nós vemos a família de produtos de Pix no crédito como um produto e um recurso chave que oferecemos aos nossos clientes e que alavanca muitas das fortalezas do Nubank no Brasil. Como você sabe, nós temos uma em 4 transações do Pix acontecendo pelo Nubank. Então, o fluxo é muito forte. Isso nos dá, e aos nossos clientes também, a capacidade de desenvolver e aproveitar novos produtos financeiros. Esperamos continuar crescendo esse produto nos próximos trimestres e anos, apenas temos uma leve pausa para ver como é que vai ser o desempenho geral das safras recentes. Ok, já ajudou muito, Lago. E uma pergunta sobre a margem. Vocês tiveram um forte crescimento em depósitos ano contra ano no México para poder crescer a base de depósitos lá. Vocês considerariam talvez reduzir a remuneração mais ainda aqui no Brasil e no México, para, de certa forma, ajudar o lado da captação, principalmente com taxas mais altas no Brasil e no México? Houve alguns dados em outubro em que os empréstimos pularam 10% em outubro. Talvez vocês estejam mais confortáveis para crescer a carteira de crédito no México. Qual que é a perspectiva para a carteira de crédito no México? Ok, tentando responder algumas das suas perguntas. Aqui no Brasil, nós não esperamos reduzir a taxa de depósito na conta. Temos uma proposta de valor muito equilibrada para os nossos consumidores e estamos muito satisfeitos com a estrutura de capital que nós temos. Não prevemos nenhuma mudança material no curto prazo. Agora, México e Colômbia. Nós tivemos surpresas muito positivas em relação à evolução da nossa estratégia de depósitos nos dois países. Não só vimos depósitos aumentando substancialmente, numa velocidade substancialmente mais alta do que a esperada, como também vimos impactos de segunda ordem no fluxo de entrada desses depósitos. O que é que eu quero dizer com isso? Os depósitos trouxeram muito mais clientes e muito mais clientes para quem conseguimos ter venda cruzada de outros produtos. Cartões de crédito agora, crédito ao consumidor no México e na Colômbia. E também vemos uma melhora marginal no mixo de clientes, o que nos permitiu expandir a elegibilidade e a taxa de aprovação. Em segundo lugar, como foi o caso no Brasil, a entrada de depósitos também traz uma avalanche de subscrição de crédito, dados de subscrição de crédito, que é matéria-prima muito importante para alimentar os nossos modelos de crédito e segmentação de clientes. Então, estamos muito satisfeitos. Olha, Tito, nós aumentamos a proposta de valor e nós vamos considerar progressivamente otimizar o custo do nosso passivo
e potencialmente ter taxas mais baixas no México e na Colômbia. No México, só para ilustrar, acho que nós lançamos depósitos no México no primeiro TRI de 2024. Lançamos pagando 15% ao ano. Naquele momento, era mais ou menos 400 basis points acima da taxa interbancária de depósito. Agora estamos a 12,5% ao ano, que é só 200 basis points acima da taxa interbancária. Então, nós podemos reduzir isso ainda mais daqui para frente, mas eu acho que o benefício mais importante que nós vamos ter na margem líquida vai ser a expansão no lado de ativos do balanço. Estamos super satisfeitos com a perspectiva que nós temos de aumentar a carteira de crédito no México. Ela vem desempenhando bastante bem e retomamos o crescimento, como você viu nos números recentes, inclusive nos que nós postamos com os reguladores ontem ou hoje. Ok, perfeito. Sim, isso pode ser um vetor de crescimento daqui para frente, sem dúvida alguma. Ok, obrigado, Lago. Próxima pergunta de Geoff Elliott, da Autônomos. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. O cartão de crédito aumentou de 9,1% a 9,8%. Vocês poderiam nos dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que está acontecendo aí? Especificamente sobre o Pix no crédito, como é que tem sido o desempenho dessa carteira? Como é que esse desempenho vem evoluindo? Obrigado. Oi, Jeff. Obrigado pela pergunta. Olha, no estágio 3, a resposta curta é a gente avaliar o que está acontecendo com a inadimplência 90 mais, que tende a evoluir da mesma maneira e tende a se comportar como uma métrica de estoque. O que você vê é consistente com a tendência de 90 mais. Quando nós olhamos mais a métrica de fluxo em inadimplências mais tardias, olhe a página 30, que olha a formação de inadimplências. Olha os indicadores e você vai ver que eles são indicadores que estão declinando 40 e 60 basis points, respectivamente. Então, nós vemos uma melhora tanto na inadimplência que é 90 quanto a 90 mais. Com respeito à sua pergunta sobre Pix no crédito, como o Lago mencionou há pouquinho, continuamos muito satisfeitos com a demanda dos consumidores por esse produto, com os retornos também, que são fenomenais nesse produto. E a desaceleração recente não é nenhuma indicação de preocupação. Ao contrário, são apenas ajustes técnicos que fazemos negócio como um todo, como já fizemos no passado, numa série de produtos e segmentos de clientes. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de John Coffey, da Arquis. Muito obrigada por acatar a minha pergunta. Tem um tema que eu observei em várias das respostas. Você fala sobre o NIM. E você disse que o NIM melhora quando o seu índice loan to deposit aumenta. Seria correto dizer que o que está impedindo que esse índice melhore? Você não conseguiu converter os ativos em sistemas de empréstimos? Algum problema no México e na Colômbia? Ou tem alguma coisa que está evitando que esse índice aumente? Muito obrigada pela sua pergunta. Deixe-me tentar dividir essa resposta em duas partes. Entre Brasil, por um lado, e México e Colômbia, do outro lado. No Brasil, nós já temos uma franquia de depósitos estável e estamos crescendo, né, do lado do ativo do balanço, num ritmo bastante bom, dependendo dos ativos que você olha, mas a carteira como um todo vai crescendo entre 47% a 50% ano contra ano. O lado dos empréstimos, é aquele que consome mais captação, mais do que os cartões de crédito no Brasil, cresceu entre 90% a 100% ano contra ano. Portanto, os ativos do Brasil estão
uma velocidade de cruzeiro e esperamos que continue crescendo. Agora, no México e na Colômbia, são mercados mais recentes e, portanto, continuamos a desenvolver a nossa capacidade de subscrição de crédito. Quando nós entramos nesses mercados, nós vimos que, ao contrário do Brasil, o nosso produto principal, que era cartão de crédito, era mais intensivo por causa dos ciclos de cartão de crédito. Então, a primeira coisa que quisemos fazer foi fazer a parte de captação, trabalhar na parte de captação do negócio. Então, ficamos mais agressivos em aumentando os depósitos em moeda local, né, para o público em geral, principalmente depósitos vindos do varejo. Agora que nós já temos um bom lado direito do balanço, estamos aumentando, né, o lado de crescimento do balanço e agora começamos a observar um crescimento forte, né, na carteira de empréstimos do México e da Colômbia, e acreditamos que vamos continuar a ver o mesmo desempenho nos próximos trimestres, e eu acho que vamos ver uma melhoria à medida que a gente vai melhorando a nossa capacidade de empréstimos e crédito. Mas eu acho que temos que continuar a crescer no lado do ativo no México e da Colômbia, e até certo ponto também no Brasil, é claro que ainda temos bastante capital para ser aplicado, certamente com relação ao funding, nós temos funding suficiente para captar essas oportunidades e para ir de encontro ao nosso apetite para que a gente possa aproveitar melhores retornos ajustados ao risco. Muito obrigado. Eu tenho apenas um rápido follow-up, talvez. No NPL 15 a 90 dias, eu vi que houve um movimento tri contra tri. Você poderia nos entender melhor a sazonalidade versus maior exposição a empréstimos de maior risco? Será que existem muitas peças desse quebra-cabeça que estão em movimento? Olha, é uma coisa muito direta. A sazonalidade, na verdade, chega a 10 a 20 basis points, e isso acontece também nas linhas sazonais e aparece ali nesse ativo. Então, geralmente está abaixo 10 a 20 basis points, tri contra tri. E também estamos com uma exposição maior, né, ao risco. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Existem algumas forças, né? Já falamos até sobre isso. Temos aqui os empréstimos com garantia, temos a nossa carteira de crédito. Existem alguns ajustes táticos que aconteceram. E uma coisa, às vezes, né, offset a outra. Mas veremos mais estabilidade daqui para frente. Ok, muito obrigado. Agora, a nossa próxima pergunta vem de Niha Agarwala, do HSBC. Muito obrigada por acatar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta rápida sobre o NIM. Você falou sobre originação, que tem a ver com os níveis de provisão. Falando de forma nominal, quando olhamos esse trimestre, nós vimos uma recuperação interessante que cresceu trimestre a trimestre, mas as provisões apenas cresceram 6% tri contra tri. Você poderia explicar qual foi a tendência nesse trimestre e nós não vimos uma recuperação tão acentuada porque a originação era muito forte? Agora, talvez exija algum impacto dessa mudança do mix. Mas, dado o crescimento forte em empréstimos pessoais, talvez alguma coisa tenha mudado aí, ou talvez eu esteja enxergando. Olha, muito obrigada pela pergunta. Novamente, eu gostaria de falar sobre algumas forças que aconteceram, principalmente quando você olha a parte de empréstimos, o elemento que mais cresce nisso são os empréstimos com garantia, que, que trazem muito pouco risco, né? E as concentrações são menores. Então, eu vou explicar em parte o que está acontecendo. Mesmo com os empréstimos quirografários, nós vimos uma qualidade do ativo melhor do que o esperado. E, então, você vê um efeito ali também. Próxima pergunta de Eduardo Rosman, do BTG. Olá, pessoal. Eu só queria ter uma atualização sobre o México. Talvez o Davi pudesse nos ajudar um pouquinho, porque vocês têm entregando KPIs melhores e mais rápidas em comparação ao que aconteceu no Brasil. Eu queria saber se vocês acham que o México está
pronto para o mesmo impacto que vocês tiveram no Brasil? Vocês acham que o México pode ser relevante nos seus resultados nos próximos 3 anos? Ou talvez que ele seja mais relevante mais para frente? Rosman, obrigado pela pergunta. Aqui é o Davi. Olha, o México é uma oportunidade. Pode ser como a do Brasil, mas há algumas diferenças em relação ao Brasil. Algumas são diferenças positivas, outras mais difíceis. Positiva, maior renda per capita do que em comparação com o Brasil. E nós também temos uma baixa penetração de cartão de crédito. Isso é um desafio e uma oportunidade. Com 12% de penetração de cartão de crédito, se nós conseguirmos oferecer crédito à população não bancarizada, isso será uma vantagem competitiva enorme versus no Brasil, em que encontramos um mercado que estava muito mais saturado, com muito mais concorrentes. Provavelmente vai levar um pouquinho mais tempo para nós chegarmos no nível de participação de mercado lá que temos no Brasil, porque dar crédito a quem não é bancarizado é mais difícil. Mas nós estamos aqui para o longo prazo, não queremos fazer nada que não seja natural. Aprender a fazer isso requer muita disciplina, muita metodologia, muitos dados, muitos testes de fundamento. É aquela coisa, um trimestre a gente acelera, no trimestre seguinte a gente pausa, para a gente ir avaliando as taxas de crescimento de forma consistente. Porque isso, nós queremos melhorar a cada dia e saber como fazer a subscrição dessa oportunidade de mercado. Bom, até aqui, o México tem ido mais rápido do que no Brasil. Estamos muito animados. Daqui a 5 anos, queremos estar entre os 10 maiores no México, tanto em cartão de crédito quanto em depósitos, o que é uma enorme vitória em termos de posicionamento de mercado, porque a gente começou absolutamente do zero. Então, tem muito trabalho ainda a ser feito em relação a conectar com cash in, cash out, conectar com novas infraestruturas de dados, enfim, fazer toda essa testagem. Para responder essa pergunta especificamente, eu acho que o México vai mudar a situação para nós. No México, se o México tiver nos próximos 5 anos a estrutura de pagamentos digitais boa, bem feita, e se o México chegar ao tamanho do Brasil para nós, bom, o caso base é que vai levar um pouquinho mais de tempo para ter toda essa estrutura de pagamento por lá. Então, a coisa vai ser transformacional, mas não tanto quanto no Brasil. Mas certamente é um negócio que vai mudar as coisas para nós, que vai ser muito relevante para nós. Ok, obrigado, Davi. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta, de Yuri Fernandes, JP Morgan. Bom, a maior parte das minhas perguntas já foram respondidas. E quando a gente olha o demonstrativo financeiro, a gente vê a questão tributária. E lá, basicamente, é o que estou tentando entender. O que aconteceu com as alíquotas tributárias? É só uma sazonalidade? Como vimos no terceiro trimestre de 2023? Havia lei do bem naquela época. Eu só estou tentando entender se esse é um nível sustentável para alíquotas tributárias ou devemos ver as taxas voltando para 35%, 30%. Yuri, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que nesse trimestre houve duas coisas no nosso demonstrativo de resultado que eu acho que vale a pena destacar nessa reunião. Um evento não recorrente, outro, um evento sazonal. Qual que é o evento não recorrente? No terceiro TRI de 2024, nós decidimos reposicionar o NuCoin, que é o nosso programa de fidelidade. Nós íamos descontinuar o pool de liquidez cripto que foi alocado para esse projeto, para esse programa inicialmente. E essa mudança no programa exigiu que nós absorvêssemos uma cobrança não recorrente de mais ou menos 48 milhões de dólares. Isso foi totalmente absorvido na rubrica de marketing e de despesas gerais e administrativas. Isso é totalmente não recorrente, ok? Então, não devemos esperar que isso tenha mais nenhum impacto adicional ao nosso desempenho.
Se não fosse por esse evento pontual, nosso índice de eficiência teria ficado abaixo de 30%. Então, isso é totalmente não recorrente. Com respeito ao segundo ponto, eu acho que é o que você perguntou sobre imposto de renda corporativo, a alíquota de imposto. Isso é uma coisa mais sazonal do que não recorrente. Você mencionou corretamente, assim como aconteceu no terceiro trimestre de 2023, nós temos no terceiro trimestre uma concentração nos pedidos de lei do bem, que é um incentivo à PID que existiu no Brasil. Isso também existiu no terceiro TRI de 2024. Então, isso deve ser recorrente, isso deve continuar com sazonalidades semelhantes nos próximos trimestres e anos. Super claro, muito obrigado, Lago. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho apenas um follow-up com relação à pergunta sobre crescimento entre provisões e empréstimos. Eu entendo o racional por trás, que você agora foca em empréstimos com garantias. Agora, se você olhar para o futuro, o ambiente macro vem se deteriorando. Temos uma estimativa mais alta para a taxa Selic, etc, etc. E, mediante o modelo de previsão para perda, nós temos que colocar também o ambiente macro no cálculo. Então, qual é o racional desse comportamento entre provisões, né, e o risco? Será que esse é um risco que você vai ter que calcular no seu modelo? Oi, Henrique, aqui é o Youssef, muito obrigada pela pergunta. Sim, a gente leva em conta o cenário macro, quando fazemos o estabelecimento das provisões. E esse é um de vários fatores, né? Como você sabe, existem muitos fatores que impactam o modelo de provisionamento, né? Talvez o efeito dominante seria, né, o mix de ativos e o desempenho dos ativos que colocamos no modelo. E, portanto, o que você vê no demonstrativo financeiro, né, a respeito da nota melhor estimativa e índice de cobertura, quando você olha a parte de empréstimos especificamente, talvez o principal impulsionador deste trimestre seria a desaceleração desses empréstimos com garantia quando comparados aos quirografários. Obrigada. A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, com o Banco Itaú. Olá, obrigada por acatarem a minha pergunta. E per- perdão por voltar à parte do NIM. A primeira parte da pergunta é fácil. Se vocês tiveram algum impacto do cartão de crédito no NII, ou alguns outros players mencionaram esse impacto nesse trimestre, então isso também causou uma queda no NII. A segunda parte da minha pergunta, no qual você mencionou que você acha que o custo do risco do NIM pode melhorar daqui para frente. Você falou sobre o funding ou captação no México. Pensando sobre o mix, este portfólio geralmente ele é mais aderente. Então, com relação ao efeito composto, vocês teriam um efeito mais prolongado no custo do risco do NIM. Então, eu só gostaria de ter um pouco mais de cor com relação a essa recuperação que vocês estão antecipando. Pedro, deixe-me compartilhar alguns, algumas observações a respeito disso. Com relação ao NEM, neste trimestre, uma das coisas que eu gostaria de destacar, que acrescenta um pouco mais de complexidade ao cálculo, tem a ver também com como o câmbio se desempenhou no primeiro trimestre de 24. Se você der uma olhada, ao, ao câmbio médio, que é o câmbio que é usado para traduzir o demonstrativo de resultados, e o outro câmbio que é usado para traduzir, né, o balanço, você observa que o câmbio médio teve uma desvalorização e o FX do final do período, ele teve um aumento. Ou seja, se você olhar os últimos dólares, né, no demonstrativo e o número de dólares, a quantidade de dólares é maior. Se você ajustar o câmbio das duas maneiras, você vai ver um efeito mais pronunciado do nível. Eu acho que isso responde a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte da pergunta, que é onde
nós estamos enxergando é que, se tudo permanecer igual, se continuarmos a ter o mesmo tipo de cartão de crédito, empréstimos, né, quirografários, se a gente aumentar a parte de empréstimos com garantia no nosso portfólio, nós vamos ter que aumentar o índice loan to deposit, e com isso nós vamos deslocar dinheiro que, na verdade, já está aplicado em Selic e Treasury Bonds. Então, se tudo se manter igual, na verdade, isso vai levar a uma expansão do NIM e uma expansão também das margens arriscadas ao risco. O problema é que, se tudo permanecer igual, nunca acontece, né? Então, nós temos ainda que observar o que vai acontecer no México e na Colômbia. Então, nós não concordamos com essa noção de que o crescimento da nossa carteira com garantia por si vai levar uma diluição do NIM, mesmo em relação ao retorno sobre o patrimônio, mas deveria levar a um aumento no índice loan to deposit com relação a essas duas métricas. Muito obrigada. Próxima pergunta de William Tang, SIG. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Uma rápida pergunta. Poderiam falar sobre o mercado competitivo que vem em empréstimos com garantia, particularmente no Brasil? O Nu certamente precisou muito bem na parte de empréstimos quirografários, mas como é que a dinâmica operacional muda quando começam a pensar em trabalhar com empréstimos com garantias? Quão fiéis são os clientes quando eles passam para o Nubank vindo de outros bancos? Muitíssimo obrigado pela pergunta, porque essa é uma pergunta super importante para nós, uma pergunta que a gente debate e estuda a fundo. A experiência que tivemos até aqui com empréstimos com garantias, que são uma jornada mais longa, parece bastante encorajadora. Nesse tipo de empréstimo, temos três ativos. Nós temos os consignados do setor público, o lastreado em FGTS e o rastreado em folha. Então, isso, essa é a parte principal. Os dois primeiros são os principais. E os consignados baseados em FGTS corresponderam à maioria da originação e da nossa carteira hoje. Os FGTS, que é uma classe de ativo para a qual nós acreditamos que já chegamos à paridade de produto, a nossa originação está estimada em torno de 25% da originação do mercado, ou seja, muito forte, e apoia a visão de que nós podemos ter um canal de distribuição digital direto ao consumidor, e nós esperamos continuar aumentando a nossa participação de mercado em consignados de FGTS. Nós vamos oferecer o produto com a melhor experiência ao cliente, melhor interface do usuário e melhor preço. Agora, quando nós entramos nos consignados no setor público, nós lançamos só dois acordos colaterais até aqui, os dois maiores, o do INSS e SIAP. Recentemente, fizemos melhoras bastante importantes nesses produtos para o INSS. Lançamos o refinanciamento em novembro de 2024. Para o SIAP, vamos lançar o refinanciamento em dezembro de 2024. E aí, nos próximos trimestres, nós vamos acrescentar 9 acordos colaterais à oferta. Então, esperamos que até dezembro de 2024 teremos lançado os acordos colaterais com as Forças Armadas e depois muitos acordos com os principais estados e municípios do Brasil. Como viram, com o sucesso que tivemos no consignado lastreado em FGTS, também esperamos ter um aumento dos consignados no setor público. Por que achamos que somos competitivos? Achamos que somos competitivos porque temos não só a melhor experiência do cliente, como é direto ao consumidor. Então, nós temos um custo de aquisição de cliente muito mais baixo, um custo de serviço muito mais baixo, o que se traduz em preços muito melhores para os consumidores num dos setores do Brasil, que oferece os mais altos pontos de elasticidade de preço. Obrigado. Bem, agora nós já superamos 75 minutos nessa sessão, então nós vamos encerrar a conferência de hoje. Em nome da No Holdings e da nossa equipe de relações com investidores, quero agradecer muito pelo seu tempo e participação na nossa teleconferência de resultados de hoje.
Estamos empolgados com nossos avanços, pois continuamos a fortalecer nossa posição nos mercados em que atuamos. Nos próximos dias, daremos sequência às perguntas recebidas por meio de nossa plataforma e também o contato com aqueles que tentaram fazer perguntas e não puderam fazer perguntas hoje. Então, por favor, não hesitem em entrar em contato com a nossa equipe se tiverem mais dúvidas. Muito obrigado e tenham uma boa noite. A teleconferência da Nu Holdings está concluída. Obrigada por participarem da apresentação de hoje. Podem desconectar.